início à nossa reunião, gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E eu vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 102. Nós e César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar sem atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Graças a Deus. E assim, Senhor, diante dessa lição, que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade, nós que estamos estudando a doutrina espírita, de praticar o bem necessário, deixarmos as críticas e os julgamentos para aqueles que não têm o conhecimento das leis de Deus. E assim, Senhor, que a vossa bondade, a vossa misericórdia e o vosso amor se estenda sobre todos aqueles que governam, que têm o poder, que trabalham com massas, para que eles tenham a compreensão, para que eles tenham compaixão e misericórdia dos nossos irmãos de caminhada. E que a vossa luz se estenda sobre todos eles, hoje, agora e sempre. E em teu nome, Senhor, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da nossa Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje. Mas ainda pedindo, Senhor, envolve a nossa Tayana nas vibrações de paz, de harmonia, dá-lhe a inspiração e a intuição para que ela possa explanar o teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.
ligado. Tá indo? Então tá certo. Gente, tá baixo, né? Hoje eu mesmo tô achando baixo. Ó, acho que não tá ligado não. Verde, luzinha verde. Ó. Conforme você pega esse aqui, ó. Você vai. Ó. Pega esse aqui. Só tirar daí. Isso. Tô. Pronto. Deu certo? Ótimo, melhor. Agora melhorou. Boa tarde novamente. A gente hoje vai dar prosseguimento ao capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Um capítulo longo. Item 14. Falta apenas um para terminar esse capítulo. E aí eu recebi a escalinha e eu pensei assim, caramba, que mês legal. Ela me deu um item para eu estudar. Que felicidade. Foi legal, né? Um descansinho. Esse item tem 4 folhas. Ele é enorme e ele se chama Desprendimento dos Bens Terrenos. É a nossa chaga mais pungente hoje em dia, gente. Eu não vou ler o capítulo, o item inteiro, porque se eu tivesse preguiça, só de ler o item inteiro já passaria 1 hora. Ele é bem longo, as palavras são complexas, mas então a gente vai fazer um apanhado. Lembrando sempre que a gente tem uma doutrina que ela consola, ela é consoladora, ela tem essa parte religiosa, ela tem essa parte da ligação com Deus, mas ela também é uma chamada para a razão. Ela também nos chama para raciocinar, chama para que a gente possa empregar todos os ensinamentos no nosso dia a dia. Esse é um ensinamento, uma passagem do Evangelho muito prática, uma coisa que nos ajuda na nossa vida diária, na nossa vida de todo dia. E se a gente conseguir melhorar um pouquinho na nossa vida de todo dia, nós, como seres imortais, vamos conseguir também desenvolver outras habilidades. Esse espírito que traz essa mensagem para a gente é Lacordaire. Muito brevemente, eu vou dizer para vocês quem foi Lacordaire, tá? Só para vocês ter um apanhado, né, para saber quem é esse espírito, né, que estava aqui, que resolveu falar com a gente, né? Ele é um espírito que ele teve o seu nascimento em 1802, francês, né? Ele era um advogado inicialmente. Na sequência que ele passou a se dedicar à teologia, a frequentar seminários e a trazer essa parte religiosa na vida dele, mas ele não iniciou a vida dele com atos santos, com pregações. Era uma pessoa como nós, que futuramente foi chamado, né? Abraçou essa parte religiosa. Uma coisa engraçada curiosa, né? Que Lacordaire, depois disso tudo, ele começa a colaborar com diários, com a parte jornalística da igreja. Então ele gosta de difundir, de explicar, né? De passar informações. Não é como a maioria ou grande parte que acumula o conhecimento e de forma egoísta não deixa com que os demais, por receio de concorrência, por receio de perder os holofotes, por qualquer outra razão, que os demais compartilhem daquele desenvolvimento que ele adquiriu. E aí ele foi seguindo a vida dele, né? Foi até ser chamado, né, pelo arcebispo para ser encarregado em Notre Dame de grandes coisas. E ele ficou muito famoso, porque os livros dele eram muito acessados, as pessoas queriam muito ler. Eram publicações que alcançavam grandes quantidades de pessoas. Por que eu estou falando de Lacordaire? É importante a gente saber quem está puxando a nossa orelha. Se vocês pegarem, vocês já devem ter até lido várias e várias vezes, mas é impressionante quando a gente lê novamente por uma finalidade, né? Quando eu li novamente esse item para essa finalidade específica,
a gente consegue notar uma entonação que a gente não tinha notado, às vezes, quando a gente leu num curso, por exemplo. E eu notei, não sei se foi particular para mim, que o Lacordaire estava puxando todas as minhas orelhas. Esse item é um puxão de orelha e uma trazida, gente, para a realidade, porque ele fala estritamente dos malefícios da gente não conseguir dividir, da gente não conseguir saber o que é útil e o que não é, da gente não conseguir passar adiante, passar a nossa vida adiante sem os grilhões que nos prendem a essa realidade que é o bem material. Ele vem explicando, né? Eu vou começar agora a dissecar um passo a passo aqui, tá bom? Para a gente ir direitinho. Primeira coisa que ele diz para a gente é que se a gente se dedica muito à matéria, a gente transfere o sentimento do amor para o que não deve. E quando a gente transfere o sentimento do amor para o que não deve, a gente passa a desaprender a amar. Porque se eu amar isso e não amar fazer o bem, não amar o meu semelhante, não amar a Deus, se eu amar isso aqui, perde o sentido da palavra amor, do sentimento amor. A gente deturpa. As mulheres, em sua maioria, tendem a, no ato da maternidade, né, durante o processo da gestação, entender muito bem isso. Né, a gente vê casos de mulheres que conseguem levantar toneladas para salvar um filho. Por que eu estou dizendo mulher? Porque eu estou hoje mulher. Então, futuramente, se eu tiver a oportunidade de reencarnar homem, eu vou entender a extensão. Mas então eu estou falando por mim. Estou falando por uma realidade prática, né? É um amor que a gente, no meu caso, eu não sabia o que era. Se eu achava que eu gostava de filme, quem tem seus ídolos, quem tem um relacionamento, é diferente, gente. É uma coisa, você não explica. Então, se eu comparar, será que eu compro a vacina? Porque há 15 anos atrás, muitas vacinas não estavam no calendário. E aí o meu mais velho tinha que tomar essas vacinas, porque tem que tomar essas vacinas. E aí no orçamento, as vacinas estavam em torno de R$ 1.500. E eu me recordo que eu estava fazendo um curso também, que gastava bastante dinheiro, e eu tinha que comprar um livro, que custava em torno de R$ 1.500, um tratado. E aí o colega que estava comigo falou assim, que decisão difícil. E eu me lembro que foi muito espontâneo, eu falei assim, não, eu não vou comprar o livro. É simples assim. Então, se a gente conquista, as coisas não têm sacrifício, as coisas não têm medida, as coisas não têm peso, né? Você faz, você cansou, você deixou de comer, mas você faz. E é isso que ele tenta mostrar. Se a gente se apega às coisas erradas, a gente deturpa o sentimento do amor. Esse é o primeiro ponto que ele traz, que é o maior obstáculo para o adiantamento, é o apego. Nós desviamos nosso desejo em forma de sentimento, voltando o amor a ações e a pessoas, que deveria ser destinado a ações e pessoas para bens materiais. E aí vamos fazer uma reflexão em nossas vidas. Eu conheço pessoas consumistas e eu conheço pessoas acumuladoras. Existem degraus. Existem pessoas que na sexta-feira, no sextou, se permitem comer uma coisinha mais gostosa. Pessoas que no aniversário se permitem algumas coisas. Pessoas lá no outro extremo, como o nosso Chico Xavier, que sequer se preocupava com dinheiro. Então a gente, vamos graduar. A gente está aqui, ó, no meio do caminho, a gente se permite ainda algumas coisas, não é? A gente ainda quer agradar um filho, um neto, um vizinho, se agradar, comer alguma coisa X, né? A gente não pondera às vezes. E esse item, ele vem dizer pra gente que o que a gente tem que fazer não é passar fome, não é deixar de se vestir, não é fazer voto de pobreza, é apenas destinar o supérfluo. Esse item fala isso. Ele deixa bem claro
que o que a gente precisa fazer é destinar o supérfluo para o bem do próximo. É só esse bem material que ele está falando aqui. Ele não está exigindo que a gente extrapole a natureza humana das necessidades diárias de comer, de se locomover, de se vestir e até das futilidades. A gente tem as nossas futilidades. E aí eu de família católica, né, fazendo primeira comunhão, você tem que saber a Bíblia todinha, né? Aí acaba que você lembra de alguma coisa e remete e vê como faz sentido. A história da mulher rica que levava a filha para os trabalhos assistenciais que ela fazia. Ela mesma costurava, ela mesma desenvolvia o trabalho, mas levava a filha como exemplo, para a filha ter o exemplo. E um belo dia a filha quis colaborar, pediu alguma coisa para dar. E a mãe falou, não seria o seu trabalho. Então, como uma engrenagem de relógio, todo o evangelho, toda a codificação, todos os ensinamentos crísticos, eles trazem para a gente essa engrenagem. Uma coisa não funciona sem a outra. Se eu vou me desapegar dos bens materiais, eu tenho que estar com a lei do trabalho em dia. Eu tenho que saber o valor do trabalho. Eu tenho que saber o valor do dinheiro. Eu tenho que saber como é difícil para saber como é difícil estar na posição do pedinte. É uma outra questão levantada aqui. A gente às vezes se revolta com todas as situações sociais, né, com os incômodos que às vezes os irmãos vêm pedir. Nossa, que chato agora, na hora do meu almoço, que chato agora no sinal, que susto, ele chegou de repente aqui. Mas e se a gente estivesse na posição de pedir? Muito pior seria do que a posição de dar. Recentemente, perto do meu atual dos inúmeros trabalhos, né, o que eu mais fico, tem um abrigo. E eu achava que esse abrigo era para moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas eu observei que lá ficam mães que com seus filhos, mães que não têm recursos, ficam dependentes químicos de todo nível, tanto drogas ilícitas como álcool, ficam pessoas com deficiência mental, diversos graus, ou seja, eu não sei um nome para dar para aquele lugar, como deve ser da porta para dentro. Eu sei que eles oferecem comida e dormitório e só. E de manhã abrem a porta. Essas pessoas saem pedindo pela rua e as crianças não estão na escola e as pessoas não estão preocupadas com higiene. Não, elas conseguem de alguma maneira dinheiro e põem as crianças para vender. E eu fui conversar com um desses jovenzinhos, na idade dos nossos aqui, falando muito bem o menino, muito bem, mas a gente consegue visualizar algum déficit neurológico nele. E ele tem um discurso gravado, que ele tem que falar. Ele ensaiou. E ele quer que compre aquela bala. Aí eu perguntei para ele, para que esse dinheiro? Você está onde? Eu estou no abrigo. Você não tem cama? Tenho. Você não come? Como? Para que o dinheiro? Você quer comprar um caderno para a escola? Ele, eu não estou na escola. Falei, mas você tinha que estar na escola. Ele, mas eu não estou. Então, para que o dinheiro? Não, lá eles oferecem tudo, menos os itens de higiene pessoal. Eu falei, tá, então peraí. Peguei um sabonete, peguei algumas coisas que eu tinha em mãos e dei a ele. Ele ficou meio assustado, porque eu não sei se o discurso que foi dito para ele falar é verdadeiro, ou se outras pessoas não davam simplesmente, eu não sei qual é a razão. Mas o bem, o sabonete, o item de higiene pessoal, é dele. Ele pôde ter alguma coisa para ele naquele momento. E na próxima visita que ele me fez, ele já chegou com outra cara. Ele ofereceu novamente a bala, eu expliquei novamente que eu não ia comprar bala, que eu não sei para onde vai o dinheiro, e que o que ele precisasse, ele me dissesse. Ah, então posso falar? Falei, pode falar. E a primeira coisa que eu quero que você faça é se matricule na escola, que é uma materialidade. E estudar. Ele tem que estudar. É uma materialidade. Aí ele não falou mais nada, né? Mas vamos seguir adiante. Se a gente ficar pensando nas possibilidades da nossa reencarnação,
a gente vai pensar que o planejamento reencarnatório poderia ter colocado a gente num estado de pobreza extrema, remediado igual a gente, ou muito rico. Se a gente fosse muito rico, a gente ia ter medo de assalto toda hora, sequestro toda hora, de falsidade no convívio por interesse, não é? Porque a gente tende a falar assim, não, fulano é feliz, fulano tem tudo, porque ele tem muito dinheiro. E se ele não tem tudo, então ele não vai ter tudo em Paris, então ele vai ficar triste em Cancún, né? Dinheiro não compra tudo, mas compra uma passagem, não tem esses jargões? Me deixa ficar feliz em algum outro lugar, triste em algum outro lugar. Mas, gente, essas pessoas, elas têm um grande índice de síndrome do pânico, grande índice de depressão, grande índice de suicídio. Elas perdem o propósito da vida delas. Elas não têm o que fazer com aquele dinheiro, com aquele recurso. Eles podem doar à vontade, mas se eles não veem, se eles não estão presenciando como é legal ver o sorrisinho no rosto dele, porque ele ganhou um sabonete. O que você fez hoje que prestou da sua vida? Você usou seu dinheiro para quê? Porque não é que não possa, ótimo se só puder doar o valor, e aí a Kilsen vai fazer a comida, outra pessoa vai fazer a comida, vai levar, mas eu tenho certeza que o ato de você colaborar, de você falar com dignidade, de você olhar no olho dessa pessoa, esse gesto material, ele vai engrandecer, ele vai dar dignidade, ele vai dar valor àquela questão. E aí eu fui buscar dados científicos, né? Porque a doutrina espírita, ela faz isso com a gente, né? A gente não fala amém, irmãos, só toda hora e faz de forma cega. E aí eu li que existe uma síndrome chamada de síndrome, não conhecia, gente, do declínio da alegria. Síndrome do declínio da alegria de viver. Olha isso. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E ela se inicia por volta dos 23 anos, vê? Enquanto a gente não tem uma ruga na cara. Provavelmente a maioria não tem nem conta para pagar, porque essa geração está cada vez estudando mais, graças a Deus, e não está, né, tá ficando cada vez mais tempo sob os cuidados dos responsáveis, né? A maioria do nosso meio, né? Que muitos já estão na luta há muito tempo, né, com essa idade. Mas enfim, com 23 anos, começa o declínio da alegria de viver. E aí a comparação que essa estudiosa fez foi o seguinte: a gente comparar uma criança de 3 anos, quantas vezes essa criança sorri por dia? Ela sorri em torno de 400 vezes. E uma pessoa, em torno dos 40, sorri 4. Ah, ela sorri muito porque ela não sabe o que está acontecendo. Mas com 40 a gente já está num platô. Já trabalhou, né? Está trabalhando ainda, mas já fez alguma coisa. Por que tanta infelicidade? O dinheiro que foi conseguido, ele não está causando a felicidade? Ele não está te proporcionando a felicidade? Não era em busca dele que todo mundo estava correndo? Não era até ele que a gente tinha que chegar para ficar feliz? Porque eu vou ficar feliz quando eu tiver o diploma tal, ou quando eu tiver a casa tal, ou quando na minha casa tiver piscina, ou quando eu puder comprar um carro. Será, gente? A gente vai botando para frente os nossos desejos, os nossos anseios, e não vai conseguindo ver que o importante não é aumentar a casa para caber mais bens, é tirar os bens da sua necessidade. É tão importante assim. Quando eu comecei a dirigir, ninguém me ajudou não. Comecei a dirigir velha. E aí eu bati muito com o carro. Qual foi a ideia que minha mãe me deu? Compra um carro bem velhinho, você vai estragar ele bastante. E aí depois, né, quando você estiver dirigindo melhor, você melhora o carro. E aí eu descobri que eu tinha medo de dirigir, mas eu tinha que dirigir. E aí eu descobri que se eu tivesse num carrinho velho, eu achava que ninguém estava me vendo. Não era perigoso assalto. E aí eu descobri que o carrinho velho era muito econômico. E aí eu descobri que o carrinho velho, quando subia a Rocinha, que era por onde eu tinha que passar de 2 em 2 dias, ninguém me olhava estranho. Eu falei, meu carrinho velho é muito legal. Muito legal. Naquela ocasião eu vi que aquele bem me bastava.
não precisava ter outro. Até que um belo dia, um funcionário da mesma empresa que eu, em hierarquia, 2 degraus abaixo que o meu, falou assim: você não tem vergonha de estar com esse carro, não? Chegar aqui com esse carro? Falei: ué, tá muito sujo? O que você está achando? Qual é o motivo da vergonha? Não, porque você, no cargo que você está, você deveria ter um carro melhor. Aí eu pensei, falei: poxa, eu não moro de aluguel, minhas continhas estão pagas, a geladeira está cheinha, eu estou conseguindo arcar com as minhas despesas, eu não quero gastar dinheiro com carro, não. Então, existe às vezes a natureza individual da pessoa, que não é gastadeira mesmo, né? Que já chega a ser até meio suvina. E tem também a aparência, que é o calcanhar de Aquiles. A aparência. Se você quiser aparentar e não ser, é o sepulcro branquinho e por dentro você está vazio. Esse dinheiro não vai te trazer, não vai te levar a lugar nenhum. Porque você saindo daqui para ir chorar em Paris, é você que vai chorar em Paris. Você mesma vai sofrer lá. Você deixa de sofrer aqui na esquina para sofrer lá. Não faz diferença, gente, se a gente não conseguir respirar, ponderar. A gente normalmente tem certos momentos da vida que tem umas crisezinhas consumistas, né? Começa a fazer uma obrinha em casa aqui, aí acha que pode melhorar um pouquinho ali. Mas aí a gente recebe todo mês o boletim falando que o leite acabou. Recebe na nossa janelinha do carro alguém muito maltrapilho. Não dá mais para a gente se esconder atrás do problema não é meu, atrás do governo não está fazendo, atrás do isso não deveria estar acontecendo se fosse o governo tal. Não dá mais. A gente tem que fazer a nossa parte. Lacordaire chama atenção nesse momento para quem foi muito pobre ou pobre e conquistou os seus recursos financeiros com árduo trabalho. Porque a gente sabe na doutrina espírita que muito é dado, mas muito é cobrado. Se muito foi dado a você, vai ser cobrado de maneira diferente. Então, se a pessoa conquistou os bens sabendo a dureza, a dificuldade, começou do nada, e essa pessoa, ela é indiferente, ou ela dá ao próximo um sermão, quando o próximo pede alguma coisa, dizendo, com as palavras de Lacordaire: você deveria ter feito como eu fiz. Você deveria ter trabalhado como eu trabalhei, acordado cedo como eu acordei, deveria ter mudado o seu perfil. Se isso for a resposta de quem muito trabalhou, vai ser mais cobrado. Porque não é igual. A gente até já estudou aqui. A igualdade não é o equilíbrio, né? Eu não posso cobrar do fulaninho que está numa situação de entendimento diferente da minha, naquele momento. Né? Eu preciso, naquele momento, ter um certo desapego. Hoje, por exemplo, é muito engraçado como as coisas vão acontecendo, né? Na limpezona que a gente está fazendo lá em casa, foi tanta coisa embora, mas era tudo lixo. Para mim, na minha cabeça. O moço que eu achei, eu tentei achar uma pessoa que não fosse despejar lixo em beira de rio, né? Que isso não está certo. A gente sabe que não está certo. Por mais esperado que a gente fique com aquela sujeira toda, sabe que a Colurbe não vem, que a gente chama, que a gente implora. Eu falei assim: moço, o que você vai fazer com esse lixo? Ele: o que é o lixo? Falei: olha, muito isso aqui, ó, ferro, plástico. Ele: eu trabalho com reciclagem. Falei: ai, graças a Deus, meu Deus. Muito obrigada. Ele vai trabalhar, ele vai utilizar aquilo, ele vai ganhar um recurso com aquilo. É tentar fazer um pouco, ele vai tirar algum recurso, algum bem material daquilo. Né? Mas não vai ser em detrimento do bem do outro. E são esses pequenos bens que eu estou falando agora inicialmente, materiais mesmo, que a gente não se atenta, pequenos ou maiores. Mas existem bens até mais complicados, tá? A capacidade que a gente tem de renunciar a algo é diferente de desejo. É uma coisa interessante, porque eu também nesse apanhado, eu fui buscar bem lá embaixo, lá na Grécia Antiga, uma filosofia de vida que não tem nada a ver com religião, tá? Mas é uma filosofia
chamada estoicismo. Não sei se vocês já ouviram. Eu estou com um parente meu meio travado no estoicismo, porque não adianta a gente se travar em nada. A gente tem que ouvir tudo, pegar o que for melhor daquilo e aplicar na nossa vida. Mas se vocês forem ouvir, não sei se já ouviram falar em Leandro Carnal. Ele é um pensador, um filósofo, estudioso, também tem uma base religiosa muito grande. Quando vocês vão ver a biografia dele, ele fala muito bem, né? É articulado, ele fala muito bem. E aí eu estava estudando sobre o estoicismo, caí num vídeo dele. O estoicismo, é só para vocês terem noção maior, se vocês não tiverem já. Ele foi fundado no século 3 a.C., então 300 anos antes de Cristo. Ele foi fundado por um rico mercador. Olha bem, a gente está falando de desapego dos bens materiais. Esse homem, ele sobreviveu a um naufrágio e esse trauma fez ele repensar a vida. Fez ele reformular o que ele vinha trazendo como verdade para ele. E aí ele tinha, né, muitas filosofias, Sócrates, Platão, que as crianças estudam até hoje, todo mundo ouve até hoje, Aristóteles, todos eles, ele foi ler mais, ele foi estudar mais, ele foi se aprofundar mais. E essa filosofia ensina que a gente tem que viver uma vida boa. Só isso. A partir de ações práticas. Ele não era espírita, né? Porque o espiritismo, ele diz isso pra gente. O que adianta a gente se isolar no nosso conhecimento e não praticar o conhecimento? Não colocar a mão na massa. E ele dizia que as nossas ações são práticas e mentais. A gente tem que manter o foco nas coisas que podem ser controladas. Um dos maiores, se não o maior, né, vínculo da doutrina espírita com os seus adeptos é a imortalidade. Não é? Nós acreditamos na imortalidade. Acabamos de sair da Páscoa, né? Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele trouxe que isso de fato e está aí, mais do que antes dele, está aí. E ele já dizia isso. A ideia dessa escola filosófica, né, do estoicismo, é que é o seguinte: a gente vai desencarnar? Vai, né? Adianta se preocupar com isso? Não. Ele é prático. Não adianta a gente se preocupar com isso. O que adianta? Comer bem, dormir bem, cultivar bons pensamentos, para que antes desse fato a gente tenha uma boa vida. Isso é o que o estoico diz. Não está sob o seu cuidado, não se preocupa. Acabou. A sua higiene mental, que está muito na moda, né? Depois dessa pandemia toda, a sua saúde mental, ela vai estar mais ajustada. Isso não significa que a gente tem que ser indiferente. São itens que precisam ser muito bem dosados, né? Quando a gente vê a diferença do remédio para o veneno, é milímetros, é miligramas às vezes, né? Mata mesmo. Então, essa filosofia, ela não é uma coisa de sensações de negatividade. Ela traz isso. Para que estresse com ansiedade? Para que pensamento em negatividade? Para que isso tudo? Se isso não vai melhorar. Meu filho tem que sair daqui e ir para o centro da cidade. Sabe o caminho? Sabe qual ônibus? Tá com valor? Ótimo. Essa semana também, quem tem filho em escola foi pego de supetão. Eu fui com uma notícia bombástica, aterrorizante, e fiquei nervosa, gente. Fiquei muito nervosa. Começa a rezar e o pensamento não vem na cabeça. No dia seguinte, não manda para a escola, e no outro dia. Mas uma hora a gente consegue se concentrar, se equilibrar e ver que esse apego material, que é agora que vem o problema, tá? O apego material é o apego com isso aqui também. Não é o apego com o carro, com o sapato, é o apego com o corpo também. Se ele está instruído, se a escola está ciente, se a polícia está ciente, calma. Estamos debaixo do amparo de Deus, estamos sob a lei de Deus, fizemos tudo o que nos cabia, e agora o desapego ao bem material, que é o corpo do filho. É mais grave um pouquinho do que desapegar do sapato, né? É mais complicado um pouquinho, né?
Muitas mães têm também a síndrome do ninho vazio. É um apego material. Filho cresce, se forma ou não, mas cresce, vai à luta, vai viver a vida. E aí, o desespero que dá? Não pode. Essa preparação que a doutrina espírita e tudo que veio anterior a ela, sem um nome doutrina espírita, mas já era, né? A preparação para a gente chegar hoje aqui, que diz para a gente que a gente precisa viver independentemente dos bens, todos eles materiais. São muitos casos pequenos que vocês vão se recordar e que pode parecer besteira, mas no Oscar, um ator muito famoso agrediu outro ator porque ele brincou com o cabelo. O cabelo é matéria, né? E a gente tem vaidade com o cabelo. Mas olha o grau do estresse que uma brincadeira ou não, que eu não sei os bastidores, a amizade, o que houve a mais, mas é um bem, é um bem. O que está tirando a gente do sério? Quais os bens estão tirando a gente do sério? Ele traz a gente a essa reflexão. Outra vertente muito famosa, né, é o budismo. Eu acho que se a doutrina espírita não fosse um negócio tão, para mim, assim, que nada que se fala na doutrina espírita, para mim, eu tenho... Não, acho que não. Tudo para mim faz sentido. Então, para mim, eu me achei, né? Mas se não fosse, seria o budismo. O budista, ele fala que a gente tem que viver agora também, agora, e que nada é permanente. Nada é permanente. Esse é o fundamento deles. E é uma filosofia, uma religião de 528 anos antes de Cristo. O estoicismo são 3. Essa oriental são 528 anos antes de Cristo. E eles já dizem que é muito fácil a gente... Fácil. É muito tranquilo se a gente conseguir, né, se apegar só ao que é necessário, né? Só o que é necessário. E aí eu me lembro também de uma história recente, porque foi em 1900 e pouquinho, que meus avós eram muito, muito pobres, muito pobres, e viviam no interior de Minas, muitos filhos, viviam da terra, né, agricultores, né, ela dona de casa, mas dona de casa até hoje é assim. Imagina naquela época que não tinha máquina de lavar, né, que era no Rio, com 7 filhos, e uma ralação danada. E eu me lembro de uma senhora falando que o chão da casa da minha avó brilhava, e era de barro. Então não é porque a pessoa não tem recursos que ela não pode ter zelo, né? O zelo, que é o que eles reforçam muito aqui, é o oposto da indiferença. Se a gente tem zelo pelo bem, se a gente tem cuidado, a gente sabe que a gente pode doar em condições de uso. E aí o segundo degrau é: será que a pessoa vai quebrar essa banheirinha do meu filho que eu cuidei com tanto cuidado, estou dando tão bonitinha? Aí é a parte do desapego. Se a outra pessoa vai fazer bom uso daquele recurso, a gente pode até instruir se a gente achar, né, que a pessoa não tem o entendimento, mas não nos cabe mais. Entra o estoicismo, não nos cabe mais. Para que o desespero com a banheira que foi do meu primeiro filho, do meu segundo filho que veio? Se está em boas condições, você não utiliza, está ocupando espaço na sua casa, faça, né, com que isso flua, que essa energia chegue, que esse bem material chegue a outra pessoa, né? Houve uma família também recentemente aqui na casa que perdeu tudo, foi feito um mutirão para arrecadar coisas, não tinham mais nada. E as pessoas recebem de bom grado, né? Mas talvez tenha que acontecer igual com a Zenão, o fundador lá do estoicismo. Uma tragédia para a gente abrir os olhos, se a gente já tem a doutrina espírita nos amparando com esse entendimento, com a orientação, com um puxão de orelha antes disso, antes que esse consumismo chegue a um ponto, né, tamanho. Não sei se vocês já viram, também tem um programa dos acumuladores. A pessoa não entra na casa, a pessoa não sabe por que está pegando mais. Não é uma necessidade, ele não vai comer aquilo, ele não vai dormir naquela cama. Já é uma doença, uma patologia. Que a gente não se deixe levar por essas motivações, né? Do sextou, ou do pode ser que daqui a um ano isso seja necessário, porque pode ser que não chegue esse dia, né? Mais uma passagem.
Ele olha o celeiro, se rejubila e pensa: preciso quebrar esse celeiro e construir um maior, porque eu tenho muitos bens. E aí o anjo vem à noite e diz: tolo, hoje à noite você já não vai estar mais aqui. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? Não tem o que fazer com esses bens. Então que a gente saiba usar, saiba dividir, saiba multiplicar, para que eles possam alcançar cada vez mais, né? Os recursos sejam cada vez mais úteis. Que a gente se livre do desejo insano de desfrutar de coisas que a gente não tem. É insano, é loucura, é loucura. O último celular da moda tal estava passando comercial, amarelo, igual ao outro. Custa quase 10 mil reais, né? Eu não sei, eu não tenho coragem de pensar nisso. Eu já falei para eles lá em casa, eu falei: gente, por favor, não tenham coragem de pedir isso para mim. Por favor, não tenham coragem. O culto lá dessa semana foi, lá de casa, foi tendencioso. Eu costumo abrir ao Léo, né? Mas eu como eu estava estudando para esse dia, para hoje, eu abria de propósito. Eu fingi que eu estava abrindo, aí eu já abri no capítulo 16, item 14. Olha, caiu item 16, capítulo 16, item 14. Aí o meu mais velho falou assim: caramba, R$80 o chinelo, né? Falei: mais de 16 sacos de feijão, porque baixou um pouquinho o preço. Caramba, 16 sacos de feijão? Aí ele ficou fazendo uma conta na cabeça, assim, não sei se eu plantei a semente dele pensar nisso, né? Mas é isso, é tentar dar o exemplo, né? Tentar carregar o peso para cá, ele já carrega, mas não foi ele que comprou ainda, né? Mas já tem condições. Falei: cara, tu já recebe mesada. Já pode começar a pensar aí, sim. Quanto, mãe? Falei: sei lá, Hugo, R$5. Que você puder. Teu supérfluo. Pensa aí, vai pensando no que isso vai te oferecer. No que isso vai te oferecer. Né? Não é, ninguém vai botar um outdoor lá na porta dizendo que você foi o doador melhor doador, maior doador da casa. Não vai ter um ranking, não vai ter uma placa com o nome de quem doou mais dinheiro lá não, Hugo. Você vai doar e acabou. Você não vai saber nem para onde foi. Você não vai saber nem se vai para a sopa que você mesmo vai ficar na fila para comer. Você nem sabe para onde vai. Mas faz sua parte, cara. Você vai ver, é diferente. Faz sua parte. E vamos indo. Muitos problemas da nossa vida são causados pelo apego, né? Desde muitas brigas com o vizinho, a gente parar de falar com um ente querido ou com um amigo, né? A gente se torna ávido a fazer queixas infundadas quando a gente está muito apegado, porque se esbarrar naquele vaso. Essa semana eu dei um ataque de pelanca, preciso confessar, porque meu filho quebrou um prato que era da minha mãe. Falei: agora acha onde outro, Pedro? Acha onde? Mãe, mas eu vou pagar outro. Falei: mas minha mãe não está mais aqui. Comecei o falatório que quebrou o prato da minha mãe. Aí depois eu voltei e falei: Pedro, cata aí o lixo, deixa pra lá. Bora, vambora. Vamos deixar um pratinho lá, a gente lembra dela. Se quebrar, a gente lembra dela do mesmo jeito. Vambora. Ela nem usava o prato que ela tinha, né, porque não, vamos quebrar meus pratos, mas agora eu estou usando e quebrou. Tomara que ela não puxe o meu pé por causa do prato. Então vamos em diante. Tá. Isso aqui é importante, gente, pensar, já que estou falando deles, né? A nossa geração, essa geração que a gente está pegando aí para orientar, para visualizar o comportamento da sociedade, quem vai estar na liderança, quem vai estar atuando profissionalmente daqui a pouco tempo, daqui a uns 15 anos, é essa geração aí. Que vai estar sendo o policial que vai tratar da gente, sendo o enfermeiro no hospital, sendo os profissionais. Essa geração, ela está muito, muito apegada a um bem material que a gente não vê, que é a imagem. As redes sociais, de um modo geral, o que se aparenta, né? A melhor foto, a foto sem ruga, a foto... Isso pode causar futuramente, né, um apego também à parte, né, a deturpação da autoimagem, desse bem material.
esse bem material. E aí essas pessoas podem futuramente também não conseguir se encaixar. Né? Essa questão do bullying está muito frequente, né? Então eu vejo muito isso, que na minha época tinha também bastante, mas as pessoas não falavam ou não levavam tão a sério, e hoje estão levando muito a sério, a ponto de se agredirem fisicamente, né? Danificando o bem material do outro. E aí a gente precisa atentar para isso, para que a gente não aposte no fracasso. Porque uma vez que a gente contribui, dando tudo que esse jovem quer, dando o sapato novo, o celular novo, fazendo com que ele se ache diferente dos demais porque tem mais posses, com a fragilidade emocional que está muito forte, isso pode se virar contra nós mesmos, né? Contra a nossa sociedade. Se a gente quer pregar o desapego, não é que você vai deixar seu filho andar descalço, mas na minha época a gente colocava um prego no chinelo e ninguém morreu. Talvez tivesse o recurso financeiro para comprar outro, mas qual é o problema de ensinar um jovem, uma criança, o valor daquele bem? Por que quebra, joga fora? Por que você quebrou a cultura de se desprender? Você quebrou, ou você fica sem, ou você conserta. Né? Claro que eu estou aqui falando, e às vezes a gente não consegue praticar com tudo, né? É uma ideia geral, só para a gente entender que os recursos da nossa vida, eles são finitos, né? Que na nossa vida madura, na nossa idade mais ponderada, né? Que agora na idade média, né? Que o ser humano está vivendo muito mais. A gente precisa conservar o nosso corpo e a gente vai precisar ter recursos. Não sei se vocês viram lá na França também que o presidente empurrou um decreto lá, o pessoal está tiririca. Mas se a gente parar para pensar bem, a população envelhecendo e não tendo uma taxa de natalidade que acompanhe, quem vai sustentar essa população? Né? Tem o lá e o cá. Ninguém quer trabalhar além do X que já foi combinado. Mas também ninguém quer pagar um pouco a mais para a Previdência. Né? E a Previdência é a palavra-chave. Ser previdente. É muito triste ver uma criança na rua pedindo, mas é muito triste ver um idoso na rua pedindo. Porque ele teve toda uma encarnação de oportunidades, mas levou ele para um ponto fragilidade, né? O idoso normalmente é frágil também, mas que as pessoas não têm mais aquela compaixão que tem para com as crianças. Ignora, simplesmente ignora. E aí ele não tem o recurso material. A nossa casa também frequenta o asilo de velhinhas cegas, que ainda por cima tem uma fragilidade física também. Já imaginaram? Não ter recursos? Porque a gente não vai envelhecer Silvio Santos, que tem muito recurso. A gente tem que ser previdente. Ele dá esse puxão de orelha o tempo inteiro aqui pra gente, nesse item 14. Que é inútil a gente procurar nas coisas da terra. É inútil a gente se iludir, disfarçando com o nome de virtude o que frequentemente é egoísmo, que são os dois extremos. Ser avarento, e ele chama de pródigo, dar demais. Dar demais também não é o indicado. Não tem lugar nenhum aqui indicando que a gente tem que dar tudo, dar de qualquer maneira, dar sem olhar como, né? Tem que ensinar a pescar, ensinar a pescar. Vou contar uma historinha para vocês. Um mestre zen budista ofereceu ajuda. A gente já ouviu essa história com o escorpião, né? Escorpião é sempre escorpião, mas a máxima ali é para falar da natureza do escorpião, né? Mas aqui foi outra, é voltado para o que a gente está estudando hoje. Um mestre zen budista ofereceu ajuda para uma pessoa que passava na rua. Essa pessoa tinha feito com ela mesma um trato, um voto de pobreza, um voto de desapego, um voto de viver uma vida de privações voluntárias. E aí ele só estava com uma túnica, a túnica dele, e ele ia seguir a vida. Se tivesse que pedir, pedia. Se tivesse que trabalhar naquele dia para conseguir o do dia, pois bem. E aí ele bateu na porta desse mosteiro. Um mestre quis ajudar.
abriu a porta do mosteiro. Quando ele entrou, era ouro para todo lado, tudo lindo, fontes, plantas ornamentais, a veste do mestre era linda. Aí ele murchou. Ué, se aqui são monges que falam de pobreza, que fazem assistência social, não era para estar todo mundo igual a mim? Todo mundo vestido igual a mim? Já ficou essa dúvida. Mas ele entrou, foi atendido, muito bem atendido, as pessoas muito solícitas, ofereceram comida, ofereceram água, abrigo, repouso. E ele está inculcado com isso do lugar ser muito bonito, das pessoas estarem muito bem asseadas. Ele estava muito inculcado com isso, porque ele achava que pobreza era sujeira, pobreza era mendicância, né? Pois bem, passaram-se alguns dias ele ali naquele convívio. Em um dado momento, o mestre estava dando uma instrução para os alunos e começou um incêndio. Um dos outros budas, dos outros monges, se encaminhou até o mestre. Mestre, está pegando fogo ali. Aí ele, tá bom então, deixa eu terminar aqui essa instrução que é muito importante e a gente vê lá o que pode fazer. Você já pode ir apagando lá, tentando apagar? Ele, olha mestre, é bem grande, é capaz até da gente perder o mosteiro. Aí ele, então vou andar mais rápido aqui com a instrução. O moço vendo isso, ele já tinha se trocado, né, que eles tinham dado banho, né, deixado ele tomar banho, dado uma vestimenta limpa. Quando esse moço que fez os votos viu isso, ele saiu desesperado para pegar a túnica dele. Ele só tinha um pertence. E esse um pertence fez ele enfrentar um incêndio, não ajudar ninguém, não pensar em nada, enquanto o monge, que adquiriu de alguma maneira aqueles recursos, estava preocupado com as pessoas, com a instrução, com o ensinamento. Então, não é muitas vezes o que se aparenta, né? É o que se é. E o monge era desapegado, ele não. Ele estava tentando, mas ainda não estava. Porque quando chegou a prova, ele ficou louco. Ele queria a túnica dele. E ele se expôs por isso. Então, isso é uma máxima, né? Um ensinamentozinho deles lá que eles mostram, que é muito interessante, porque não é preciso indiferença, não é preciso fuga da nossa realidade social para que a gente consiga fazer alguma coisa. Nós devemos nos tornar parte desses problemas. Não precisamos expor a nossa vida, não precisamos expor a nossa integridade, não é isso. Mas que a gente faça parte desses problemas, não fujamos, que a gente possa conseguir sinceramente levar adiante, né, os ensinamentos que a gente recebe aqui, identificar o que nos impede de verdade de nos desapegarmos, porque eu confesso a vocês, eu não tenho receio, honestamente, também não passei por essa prova, mas eu acredito que eu não tenho receio do meu desencarne, mas eu tenho receio de como ficarão meus filhos. É um apego ainda, porque se eu sei que está sob a ordem de Deus, o planejamento de Deus, é o que é. Mas o que impede cada um de nós de nos desapegarmos? Será que a gente vai pensar só no sapato? Só na bolsa? Só no carro? Vamos pensar nesse desapego maior, né? Porque muitos irmãos que desencarnam, eles ficam tão apegados, tão vinculados aos próprios corpos, às próprias residências, aquela realidade que eles tinham, que eles vivem em sofrimento atroz por conta desse apego maior, né? Que esse é o apego maior, né? É lá o final da nossa história. A gente falou de várias possibilidades de apego, mas o maior é esse. É a gente não conseguir, né? O próprio André Luiz queria muito voltar à residência dele, para ver a casa dele, para ver a família dele. É natural. Estamos no estágio ainda, né, de vínculos muito fortes, né, de necessidades, enquanto o Dr. Bezerra já podia sair do orbe, está em orbes maravilhosos, né, muito melhor que o nosso, e por querer ficou.
para ajudar. Não por apego, por amor. Aquele lá do início. Por amor a nós que estamos aqui para auxiliar no nosso progresso. Medo bateu na porta. A confiança abriu. Lá fora não tinha ninguém. Se o nosso medo bater na porta, que a gente abra ela com a nossa confiança, que o medo vai sumir. A gente vai ter medo, né? Eu puxando para o lado do filho, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo deles não engrenarem numa profissão. Eu tenho muito medo, gente. Tenho mesmo, perdão. Porque o item foi muito para mim. Muito medo deles não entenderem isso. Não entenderem que tem que trabalhar, tem que se sustentar, tem que contribuir para chegar no momento de sobrar e aí começar a colaborar com o entorno. Mas isso é um ensinamento. A gente tem o nosso exemplo para dar, a gente tem a nossa palavra para dar, a gente tem, né? Mas hoje eu fiz pegar na pá, porque só no exemplo não adiantou não, que ontem ele me viu catando com a pá e passou direto. Aí eu falei, hoje você pega também, que é pesado, pega aqui para você ver. Na nossa humanidade, né, Gandhi dizia, o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens grandes. De nada adianta um homem ganhar o mundo e perder sua alma, né? Não adianta a gente se deturpar para ganhar mais dinheiro, mentir, enganar, roubar das diversas maneiras que se pode roubar, né? Não é só assaltando um banco que a gente rouba, né? Não é só dessa maneira, né? Então, se a gente... Estou cheia de frase bonita hoje, porque eu fui estudando isso tudo, e é claro que é uma doutrina prática, né? São ensinamentos práticos, mas essa parte que nos toca lá dentro é a que faz a engrenagemzinha talvez começar a andar, né? E a gente que se entrega a medos vazios, porque esse apego material são medos que nos falte, como o faraó tinha. Não vai faltar, gente. Não vai faltar. A gente não é andorinha, não vai cair do céu, né? Que a lei de trabalho a gente já compreende, mas não vai faltar. Não vai. Tem dia até que eu brinco lá em casa, falei, gente, de onde saiu tanto dinheiro para pagar a conta? Mas foi para pagar a conta. Da onde saiu muito dinheiro? Porque é muita conta que vai chegando. Eu abri o computador hoje, eu falei, Hugo, que conta é essa aqui dentro? Ele, meu pai, né? Meu avô botou aí dentro para você. Eu falei, tá bom, então. Desapegar não, só vou desapegar um pouquinho, vou deixar ela aqui, quando eu voltar eu pago. Mas é isso, não vai faltar. A gente pode trabalhar. Essa pandemia ensinou a gente, a sociedade, a desenvolver habilidades que nem sabiam que tinham. As pessoas estão se virando de um jeito. Ontem tinha um casal fazendo uma entrega. Era super tarde, foram entregar uma coisa lá em casa. Era uma moça no telefone. Aí eu pensei assim, meu Deus, que perigo, tarde. 8h pouca da noite para mim, 8h pouca é tarde, gente. 8h pouca, ela sozinha. Aí quando eu ouvi, ela deu um grito, Mô! O marido estava no carro com ela, estão trabalhando juntos e estão se virando, né? E é isso. Quem se entrega a medos vazios, acaba ganhando medos reais. Então, se a gente se entrega a esses medos vazios que não existem, a gente pode acabar somatizando essas coisas que a gente não precisa e trazendo para a nossa realidade angústias e nervosismo, né? Acordar de madrugada pensando em conta. Calma, está trabalhando? Você está fazendo o seu melhor? Se estiver adoentado, você está adoentado. E aí, só para terminar, eu vou lembrar de uma coisa muito interessante que foi falado para mim, por uma pessoa muito próxima. A minha mãe trabalhava muito doente, chovendo, sol, dia santo. Minha mãe trabalhava muito. E era criticada por isso. Trabalhava muito e era criticada por isso, porque não fazia feriado, não fazia dia santo, não, domingo, nada. E faleceu e falaram assim para mim, poxa, sua mãe ficou 14 dias internada num leito de hospital. Será que se ela tivesse tirado anualmente 14 dias, porque nesses 14 dias que ela ficou internada, ela não estava trabalhando. Ela não pôde ir trabalhar, ela não pôde dar ordem para ninguém, ela não pôde pagar conta nenhuma, ela não estava supervisionando nada, ela estava obrigada a ficar ali. Então, será que se a gente
tiver que repousar, né, dona Dirce? Descansar um pouquinho, para se curar, né? Não ficar doente, a gente vai produzir mais, né? É o equilíbrio, como a página inicial disse pra gente, é o equilíbrio. 14 dias numa cama, poderiam ter sido 14 dias no sofá, vendo novelinha, indo visitar um parente, fazendo um jardim, qualquer coisa. Não estou falando pra gente rodar mundo, não. Mas proteger o corpo também, esse bem material. E agora, juro, para acabar, juro. Tem uma máxima africana, adoro ela, repito toda hora, chamada Ubuntu. A historinha é o seguinte: uma pessoa chega e faz um teste com um bando de criancinhas paupérrimas que não tinham contato com doce. Imagina o desespero. Doce, criança. Olha, vocês vão apostar uma corrida daqui lá. Quem chegar primeiro ganha esse cesto todo de doces. Crianças de várias idades, pobres, fracas, e elas se encaminharam na corrida juntas. E se um ficou para trás, parou todo mundo para chegar junto e pegar o doce. E o moço não entendeu nada. Ué, vai sobrar uma bala para cada um? Por que vocês não apostaram corrida? Aí as crianças, isso é verdade, tá? Isso não é historinha alegórica, não. Eles praticam essa ideia. Se ninguém tem, se um só tem, ninguém tem. Todos precisam ter. E o nome disso é Ubuntu. É uma frase emblemática, uma palavra emblemática que eles usam. Depois você joga lá na internet que o vídeo é de chorar. É lindo. Eles chegam juntos. Então, crianças na África já estão evoluídos nesse nível, gente, de desapego. Passam fome, mas passam fome juntas. E se comem juntas. Então, Ubuntu para todos vocês. Muito obrigada pela atenção. E leiam esse item enorme que Lacordaire puxa a orelha da gente, tá? Depois em casa. Graças a Deus. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, lição 57, Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista compreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro
disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam a verdade, que demonstram, e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Graças a Deus. Vamos agora para o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e que nos preparemos para receber essa fonte de luz que é o passe, que é a espiritualidade presente. Conduza cada médium, conduza cada filho de Deus que está aqui para receber o passe, e que mantenhamos nossos pensamentos em Jesus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. A expressão apóstolo vem do grego e significa missionário, isto é, significa aquele que é mandado em missão. Jesus, quando começou as suas pregações, escolheu 12 apóstolos. E alguns estudiosos acreditam que Jesus fez essa escolha por 12 apóstolos, porque seria uma referência às 12 tribos de Israel. E quando Jesus fez sua passagem, recomendou aos seus apóstolos o seguinte: espalhem a mensagem do Evangelho. Então os apóstolos continuaram levando os ensinamentos de Jesus em frente, fazendo surgir o que foi conhecido como cristianismo primitivo.
Mas sabemos também que existiram outros missionários que também foram chamados de apóstolos. Um dos mais conhecidos é Paulo de Tarso. E Emmanuel começa essa lição com a primeira epístola aos Coríntios, que foi escrita por Paulo. Ela foi enviada à igreja de Corinto, na Grécia. Quando Paulo estava em sua terceira viagem a Éfeso, ouviu falar dos problemas que aconteciam em Corinto. Em sua carta, Paulo aborda o amor genuíno e trata também dos dons espirituais. Vejam o que Emmanuel diz. O apóstolo é um educador por excelência. Tem a responsabilidade de passar as palavras do Mestre Jesus, com toda a sua essência. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Eles têm a missão de divulgar o exemplo de Jesus Cristo. Sabemos que não basta ensinar, não basta saber, não basta conhecer as referências que Jesus deixou. É preciso também vivê-las. É preciso também praticá-las. Emmanuel nos diz que a missão de educador tem as suas adversidades, tem os seus desafios. E muitas vezes são desafios duros. Mas não devemos estranhar isso. Afinal de contas, somos espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. E quem para cá vem com a missão de divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus, vai ter que lutar contra a ignorância, contra o desconhecimento das ideias de amor, contra aqueles que ainda estão cheios de ira e com os corações endurecidos. Para isso, temos que usar da brandura e do amor que Jesus ensinou. Todos nós temos mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Conservemos viva a imagem de Jesus acerca da crítica, do julgamento. Jesus considerava sempre o amor que devemos ter uns pelos outros. Então, criticar, julgar, porque se ainda somos também errados. Da vida tiremos a experiência enobrecedora de que não devemos esperar das criaturas humanas aquilo que elas não têm para dar. E aprendamos a dar o máximo de nós mesmos para que o amor cresça onde estivermos. O trabalho surge em função do trabalhador. Se não nos instruirmos, se não nos transformarmos no bem, aí complica o trabalho que se tem a fazer. Em qualquer trabalho que estejamos, precisamos sempre do Cristo como instrutor. E se todos precisamos dele, não esqueçamos que precisar somente não basta, é preciso buscá-lo. E buscar ao Pai também. Não nos coloquemos no nível de apóstolos. Somos ainda aprendizes. Recebamos em nosso coração a recomendação de Jesus, que é: vivamos o amor, pratiquemos o amor. E aí nos tornaremos os apóstolos do Cristo. Que Jesus nos conduza sempre. Graças a Deus. Agora vamos nos preparar os nossos corações para ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Na tarde de hoje, temos um vasto material para reflexão.
para poder analisar os nossos sentimentos, o nosso desejo de servir ao Cristo, de olhar os nossos semelhantes com o mesmo olhar que o Cristo nos olha, de tolerância, de perdão, de paciência e de muito amor. Somos espíritos rebeldes, recalcitrantes das leis de Deus, com uma oportunidade valiosa de escrevermos a nossa história de uma forma diferente. Temos todo o material para o aprendizado, para modificar os nossos hábitos, para renovar as nossas atitudes. Então, reflitamos, meus irmãos. Tudo que temos a Deus pertence. Os nossos filhos são um empréstimo de Deus para todos nós, para que possamos encaminhá-los de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Até do nosso corpo teremos que prestar contas. Então vamos usar, mas não vamos abusar. Porque tudo é usufruto neste momento. E teremos sim que prestar contas da educação que demos aos nossos filhos, que são filhos de Deus, como eu disse, das nossas atitudes diante dos nossos irmãos, dentro da doutrina espírita, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. Porque tem uma coisa, nós podemos enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Ele nos conhece e sabe os mais secretos pensamentos e desejos do nosso coração. Então vamos seguir Jesus, que é o mestre por excelência. Vamos aproveitar esse caminho que Ele sulcou para nós, para que possamos chegar ao Pai um dia. Não será talvez nesta encarnação, mas a preparação deve ser contínua para que nós possamos ser melhores. Amar os indiferentes, amar os ingratos, amarmos os nossos inimigos, porque foi tudo isso que o Pai e Deus e Jesus nos ensinaram. Conheçamos a trajetória de Jesus e sigamo-lo com amor e com determinação. Se nós queremos um mundo melhor, é a partir de nós que ele vai melhorar. Não tiremos a esperança de ninguém, mas mostremos àqueles que se aproximem de nós que Deus é uma infinita misericórdia e amor, e Ele dá oportunidade a todos, sem distinção, sem preferência. E vamos seguir sim essa estrada que nos leva ao Pai, compenetrados da nossa imperfeição, mas também do nosso desejo de modificação. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame sobre cada um a força, a fé, a esperança, o amor e a paz. E assim, meus irmãos, diante de tudo isso, agradeçamos sempre a Deus pela oportunidade da vida e por Ele nos permitir que recomecemos a nossa história de uma forma diferente.
Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus, por esse momento de luz que é esse estudo nessa tarde de hoje, por estarmos aqui para ouvir um pedacinho do Seu Evangelho, que possamos compreender, apreender e passar adiante a Tua palavra, e que possamos fazer isso, Senhor Jesus, sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo, que tenhamos o discernimento, a sabedoria, a humildade, mas principalmente o amor, para passarmos o Seu Evangelho adiante, Senhor Jesus. E que possamos colocar esse Evangelho em prática nessa nossa caminhada, que não sabemos quando vai terminar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a caminhar. Ajuda-nos a ser dignos do Seu amor, da Sua luz e da Sua paz. Obrigado, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigado, Senhor Jesus, por essa espiritualidade que aqui presente está, nos abraçando, nos acolhendo, nos fortalecendo. Obrigado, Senhor Jesus, principalmente por Sua existência em nossas vidas. Te pedimos, Senhor Jesus, uma bênção especial para nossa Albinha. Ajude-a, Senhor Jesus. Em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar nossa reunião nessa tarde de hoje e que possamos voltar aos nossos lares amparados pelo Teu amor, pela Tua luz e pela Tua paz. Que assim seja, graças a Deus.